Janeiro representa um momento estratégico crucial no calendário de qualquer jardineiro ou agricultor familiar que deseja garantir uma despensa farta e diversificada ao longo de todo o ano. Embora muitas pessoas associem o início do ano apenas ao auge do verão e ao calor intenso, este mês oferece oportunidades excepcionais para estabelecer cultivos que amadurecerão em diferentes épocas, criando uma sucessão planejada de colheitas que se estenderá pelas estações seguintes. A chave para alcançar segurança alimentar genuína através do cultivo próprio não está em plantar tudo de uma vez e depois ficar sem nada, mas sim em entender o ciclo de cada cultura e escalonar os plantios de forma inteligente. 12 alimentos específicos se destacam como particularmente apropriados para plantio em janeiro, cada um contribuindo de maneira única para um sistema alimentar caseiro resiliente e produtivo que atravessará as estações e garantirá variedade nutricional constante na mesa familiar. O feijão de vagem merece posição de destaque nesta lista estratégica de plantios de janeiro. Esta leguminosa versátil e nutritiva cresce com vigor notável no calor do verão, e suas variedades de ciclo curto podem estar prontas para colheita em apenas 50 a 60 dias após a semeadura direta no solo. Existem dois tipos principais que você pode escolher conforme seu espaço e preferências. As variedades de crescimento determinado, também chamadas de feijão vagem arbustivo, formam plantas compactas de cerca de 40 a 60 centímetros de altura que produzem todas suas vagens concentradas em um período relativamente curto de 2 a 3 semanas, sendo ideais para quem quer congelar ou conservar grandes quantidades de uma vez. Já as variedades trepadeiras ou de crescimento indeterminado produzem vinhas que podem atingir 2 a 3 metros de altura e precisam de suportes como estacas, treliças ou cercas, mas em compensação continuam produzindo vagens novas por 2 a 3 meses consecutivos quando colhidas regularmente. Para garantir fornecimento contínuo durante todo o outono, o ideal é fazer plantios sucessivos a cada 15 ou 20 dias ao longo de janeiro e fevereiro, alternando entre as duas variedades. O feijão vagem próspera em solo bem drenado e enriquecido com composto orgânico precisa de sol pleno pelo menos 6 horas diariamente e, como todas as leguminosas, fixa nitrogênio atmosférico através de bactérias simbióticas em suas raízes, melhorando a fertilidade do solo para cultivos subsequentes. As vagens devem ser colhidas quando ainda jovens e tenras, antes que as sementes dentro delas comecem a inchar visivelmente, pois neste ponto ainda estão no auge de sabor e textura. O excesso da colheita pode ser congelado facilmente após branqueamento rápido em água fervente por 2 a 3 minutos, seguido de choque térmico em água gelada, ou conservado em conservas salgadas ou em vinagre, seguindo receitas tradicionais que preservam o alimento por muitos meses. O milho representa outra escolha absolutamente excelente para plantio no calor intenso de janeiro. Este cereal ancestral americano precisa de temperaturas elevadas para germinar vigorosamente e se desenvolver de forma saudável, tornando o verão um momento ideal para seu cultivo em grande parte do Brasil. Variedades de milho doce, específicas para consumo fresco, produzem espigas extremamente saborosas que podem ser consumidas cozidas, assadas ou cruas quando muito jovens, oferecendo um sabor incomparavelmente superior ao milho comercial, que foi colhido dias ou semanas antes. Se perdeu grande parte de sua doçura natural conforme os açúcares se convertem em amido durante o armazenamento e transporte. O milho plantado em janeiro estará pronto para colheita geralmente entre março e abril, dependendo da variedade específica escolhida, justamente quando a produção de muitas hortaliças de verão começa a declinar com a chegada do outono e as temperaturas mais amenas. Para a polinização adequada, que é feita pelo vento e não por insetos, o milho deve ser plantado em blocos quadrados ou retangulares de pelo menos 4 fileiras paralelas, nunca em uma única fileira longa, pois isso resulta em espigas mal granadas com muitas falhas onde os grãos não se desenvolveram. Cada planta de milho geralmente produz 1 a 2 espigas aproveitáveis, então é importante calcular o número de plantas necessário para atender suas necessidades, considerando que uma família média consome facilmente 20 a 30 espigas em uma temporada. O milho é cultura exigente em nutrientes, especialmente nitrogênio, fósforo, potássio, e responde extremamente bem a solo previamente enriquecido com composto maduro ou esterco bem curtido incorporado algumas semanas antes do plantio. Uma técnica tradicional indígena extremamente eficiente conhecida como milpa ou 3 irmãs é plantar feijão trepador junto com o milho, usando as hastes altas e resistentes do milho como suporte natural para as vinhas do feijão,
que por sua vez fixa nitrogênio beneficiando o milho. E muitas vezes adiciona-se abóbora rasteira que cobre o solo entre as plantas reduzindo ervas daninhas, se mantendo umidade, criando uma parceria simbiótica produtiva que funcionou perfeitamente por milhares de anos. Espigas de milho no ponto ideal devem ser colhidas quando os cabelos na ponta começam a escurecer-secar e os grãos liberam líquido leitoso quando perfurados com a unha, momento em que estão no auge absoluto de doçura e devem ser consumidos imediatamente para melhor sabor. A abóbora em suas múltiplas variedades representa um investimento extremamente valioso no plantio de janeiro e pode literalmente salvar a alimentação familiar nos meses mais difíceis do ano. Estas cucurbitáceas vigorosas adoram calor intenso e crescem com rapidez impressionante quando recebem água adequada e solo rico em matéria orgânica. Existem basicamente dois grupos com características muito diferentes que servem propósitos distintos na cozinha. As abóboras de verão, como a abobrinha italiana, patisson, caserta e outras variedades consumidas e maturas com casca fina e sementes pequenas, produzem frutos continuamente ao longo de 2 a 3 meses, quando colhidos regularmente a cada 2 ou 3 dias, geralmente começando apenas 45 a 60 dias após o plantio. Já as abóboras de inverno, como moranga, cabotiá, japonesa, menina brasileira e butternut, levam mais tempo para amadurecer completamente na planta, geralmente 90 a 120 dias, mas produzem frutos com casca dura e resistente que podem ser armazenados em local fresco, seco e ventilado por 3 a 6 meses ou até mais dependendo da variedade e condições de armazenamento, fornecendo alimento nutritivo e rico em carboidratos, vitaminas e minerais durante o inverno quando outras culturas são escassas e os preços de mercado sobem. Plantar variedades de ambos os grupos em janeiro garante abóboras frescas durante o outono para consumo imediato e abóboras armazenadas até a primavera seguinte, completando o ciclo alimentar. As plantas de abóbora produzem vinhas rastejantes extremamente longas que podem facilmente cobrir 5 a 10 metros quadrados de solo por planta, então precisam de espaço generoso no jardim ou podem ser conduzidas verticalmente em treliças robustas no caso de variedades menores que produzem frutos de até 2 ou 3 quilos. Elas são polinizadas exclusivamente por abelhas e outros insetos, então é absolutamente essencial evitar completamente o uso de pesticidas que possam prejudicar esses polinizadores cruciais, especialmente durante as primeiras horas da manhã quando as flores estão abertas e a atividade de polinização é mais intensa. O solo ideal para abóboras é profundo com pelo menos 30 centímetros de camada arável, bem drenado mas capaz de reter umidade, e extremamente rico em matéria orgânica, pois estas plantas são alimentadoras vorazes que extraem grandes quantidades de nutrientes durante seu crescimento rápido. Uma prática tradicional muito eficaz é preparar covas espaçadas de 1,5 metro a 2 metros em todas as direções, encher cada uma com vários baldes de composto maduro ou esterco curtido misturado com solo nativo, criar um pequeno monte elevado para melhorar a drenagem e plantar 2 ou 3 sementes por cova na profundidade de 2 a 3 centímetros. O tomate, apesar de ser tipicamente associado ao plantio de primavera, em muitas regiões, pode ser plantado com sucesso em janeiro em áreas onde o verão não é excessivamente quente e onde a possibilidade de irrigação regular e consistente. Variedades determinadas, também chamadas de tomate rasteiro ou industrial, crescem até a altura definida de 60 a 90 centímetros e produzem todos os seus frutos concentrados em período relativamente curto de 3 a 4 semanas, sendo ideais para quem quer fazer molho, conservas, extratos do tomate secos em quantidade para armazenamento durante o inverno. As variedades indeterminadas, conhecidas como tomate de mesa, salada ou gaúcho, continuam crescendo indefinidamente em altura, produzindo novos ramos, flores e frutos continuamente durante 3 a 5 meses, quando bem cuidadas e livres de doenças, fornecendo tomates frescos diariamente para saladas e consumo direto. O tomate plantado em janeiro produzirá principalmente durante o outono, quando as temperaturas ficam mais amenas, período em que os preços de mercado geralmente estão mais altos e a produção comercial declina. Os tomates preferem clima ameno com temperaturas entre 18 e 28 graus. Se podem sofrer com calor excessivo acima de 35 graus, que prejudica a polinização e formação de frutos. Então, em regiões muito quentes, pode ser vantajoso fornecer algum sombreamento parcial durante as horas mais intensas do dia, usando telas de sombreamento de 30 a 50% plantando ao lado de culturas mais altas.
Eles precisam absolutamente de solo rico e profundo, bem drenado mas capaz de reter umidade, suportes robustos para variedades indeterminadas que podem atingir 2 metros ou mais de altura, rega consistente sem encharcamento especialmente durante floração e formação de frutos, e beneficiam enormemente de cobertura morta espessa de palha. Folhas secas ou aparas de grama ao redor das plantas para manter a umidade uniforme do solo, reduzir respingos de água que transmitem doenças, moderar temperatura do solo e prevenir o contato direto dos frutos com o chão. O pepino representa uma escolha perfeita para o calor de janeiro e produz abundantemente com cuidados relativamente simples e diretos. Esta cucurbitácea de crescimento rápido pode começar a produzir frutos em apenas 50 a 65 dias após semeadura direta no solo, e continua produzindo por 2 a 3 meses quando colhido regularmente, sem deixar frutos amadurecerem demais na planta. Existem variedades específicas para consumo fresco em saladas, geralmente maiores e de casca mais fina, e variedades para conserva em vinagre chamadas picles, tradicionalmente menores com 6 a 10 centímetros de proporções específicas que ficam crocantes quando conservadas. Pepinos crescem em vinhas que podem se espalhar por 3 a 4 metros no chão, consumindo espaço considerável, ou podem ser conduzidas verticalmente em treliças, aramados ou cercas, o que economiza espaço significativo, especialmente em jardins pequenos, mantém os frutos mais limpos e retos sem manchas de contato com o solo. Facilita enormemente a colheita e melhora a circulação de ar, reduzindo doenças fúngicas que prosperam em ambientes úmidos abafados. Como todas as cucurbitáceas, pepinos produzem flores masculinas e femininas separadas na mesma planta e precisam de polinização por insetos. Então é crucial manter flores atrativas para abelhas como girassóis, cosmos e zinnias nas proximidades e jamais usar pesticidas durante o período de floração. Eles são extremamente exigentes em água e precisam de rega profunda e consistente, especialmente durante a formação e crescimento dos frutos, pois qualquer estresse hídrico resulta em frutos amargos, deformados com textura desagradável. Solo rico em matéria orgânica, solto e bem drenado é essencial para raízes saudáveis. A colheita deve ser feita quando os frutos atingem um tamanho ideal para a variedade, mas ainda estão firmes, de cor verde brilhante, antes que comecem a amarelar ou desenvolver sementes grandes e duras que indicam sobrematuração. Pepinos deixados na planta além do ponto ideal sinalizam para a planta parar de produzir novos frutos e dedicar energia à produção de sementes. Então, colheita frequente e regular a cada 2 dias é fundamental para manter a produção continuada e máxima. O quiabo é cultura excepcionalmente adequada para o calor intenso de janeiro e próspera em condições que fariam muitas outras hortaliças murcharem completamente ou pararem de produzir. Esta planta da família das malváceas, parente próxima do hibisco ornamental e algodão, cresce vigorosamente formando arbustos robustos de 1 a 2 metros de altura que continuam produzindo vagens tenras diariamente por 3 a 4 meses consecutivos quando colhidas regularmente. O quiabo plantado em janeiro produzirá abundantemente durante todo o outono e início de inverno, fornecendo fonte valiosa de hortaliça fresca rica em fibras, vitaminas e mucilagem benéfica para a digestão justamente quando muitas outras culturas de verão já terminaram sua produção. As plantas preferem clima quente e úmido, mas toleram bem períodos secos curtos uma vez estabelecidas com sistema radicular profundo, e produzem flores grandes e vistosas amarelas ou brancas com centro vermelho ou bordô, que são não apenas bonitas, mas também atraem polinizadores benéficos, incluindo abelhas e borboletas para todo o jardim, beneficiando outras culturas. As vagens devem ser colhidas quando jovens e tenras, geralmente com 6 a 10 centímetros de comprimento dependendo da variedade, usando tesoura ou faca afiada, pois torcer pode danificar a planta, e colhidas de preferência pela manhã quando estão mais frescas e crocantes. Vagens deixadas crescer demais ficam fibrosas e duras, impossíveis de cozinhar adequadamente e desagradáveis ao paladar. A colheita deve ser feita a cada 2 ou 3 dias no mínimo, pois as vagens crescem com rapidez surpreendente no calor do verão, podendo passar do ponto em apenas 24 horas. Use luvas ao colher quiabo, pois os pelos nas vagens, folhas e caules podem causar irritação na pele de pessoas sensíveis. O quiabo se adapta bem a diversos tipos de solo desde que bem drenados, mas produz melhor em solos ricos em matéria orgânica com pH entre 6 e 7. Espaçamento adequado de 40 a 60 centímetros entre plantas permite boa circulação de ar, reduz doenças e facilita a colheita. A berinjela,
Assim como seus parentes próximos tomate, pimentão e batata, aprecia o calor do verão, mas pode ser plantada em janeiro para produção extensa durante o outono e início de inverno. Esta solanácea de origem asiática forma plantas arbustivas robustas que produzem frutos grandes, médios ou pequenos conforme a variedade, em cores que vão desde o roxo escuro brilhante tradicional até branco puro, verde rajado, rosa ou até amarelo em variedades asiáticas especiais que estão ganhando popularidade. Berinjelas plantadas em janeiro começarão a produzir geralmente em março ou abril após aproximadamente 90 a 120 dias de crescimento e continuarão fornecendo frutos regularmente até as primeiras geadas do inverno em regiões onde ocorrem, ou até junho ou julho em áreas tropicais sem geadas, onde podem continuar como plantas perenes. Os frutos devem ser colhidos quando atingirem um tamanho adequado para a variedade, mas ainda estão firmes e brilhantes com pele lisa, e as sementes por dentro ainda são pequenas e brancas, antes que comecem a perder o brilho e desenvolver sementes marrons e duras que indicam sobrematuração e amargor. Berinjelas preferem solo profundo, rico em matéria orgânica e bem drenado, e apreciam cobertura morta e espessa ao redor das plantas para manter temperatura e umidade uniforme do solo. Rega consistente é importante especialmente durante floração e formação de frutos, mas o solo não deve ficar encharcado, pois isso favorece doenças de raiz. As plantas podem precisar de estaqueamento em variedades que produzem frutos muito grandes, se pesados que podem quebrar ramos. Algumas variedades asiáticas menores de frutos alongados são particularmente produtivas e não requerem suporte adicional. O pimentão e suas variações picantes como jalapeno, dedo de moça, malagueta, habanero e inúmeras outras variedades de pimenta representam adições extremamente valiosas ao Jardim de Janeiro tanto pelo valor culinário quanto medicinal. Estas solanáceas perenes cultivadas como anuais em regiões com inverno frio adoram calor intenso e produzem melhor quando as temperaturas diurnas ficam entre 25 e 35 graus. Pimentões e pimentas plantados em janeiro através de mudas ou semeadura direta produzirão abundantemente durante o outono e início de inverno, e as pimentas podem ser secas facilmente ao sol ou em desidratador para armazenamento prolongado por um ano ou mais, fornecendo tempero caseiro de qualidade superior durante todo o ano seguinte. As plantas formam arbustos compactos de 40 a 80 centímetros de altura, dependendo da variedade, e cada planta pode produzir facilmente 15 a 30 frutos grandes no caso de pimentões, ou centenas de frutos pequenos no caso de variedades de pimenta. Os frutos podem ser colhidos verdes e maturos quando já atingiram o tamanho final, mas ainda não mudaram de cor, ou deixados na planta até amadurecerem completamente e mudarem para vermelho, amarelo, laranja ou roxo conforme a genética da variedade, momento em que ganham doçura adicional e concentração máxima de nutrientes como vitamina C, carotenoides e capsaicina. No caso das pimentas picantes, pimentões e pimentas precisam de solo rico e bem drenado, rega regular e consistente sem encharcamento, e proteção contra ventos fortes que podem quebrar ramos carregados de frutos ou até derrubar plantas inteiras. A cenoura pode parecer escolha incomum para plantio em pleno verão, mas em muitas regiões funciona surpreendentemente bem se houver irrigação adequada e consistente disponível. Esta raiz bienal cultivada como anual prefere temperaturas amenas entre 15 e 25 graus, mas variedades tropicais específicas foram desenvolvidas através de melhoramento genético para tolerar calor melhor que variedades europeias tradicionais. Cenouras plantadas em janeiro crescerão durante o verão e estarão prontas para colheita no outono, geralmente entre abril e maio, quando cenouras frescas frequentemente estão escassas e caras no mercado. A chave absoluta para cenouras bonitas, retas e uniformes é solo profundamente solto e friável, livre de pedras, torrões e detritos, rico em matéria orgânica bem decomposta, mas não esterco fresco ou composto imaturo que causa raízes bifurcadas, deformadas e peludas. A beterraba compartilha muitas características de cultivo com a cenoura e também pode ser plantada em janeiro para colheita abundante no outono. Esta raiz nutritiva e versátil produz tanto raízes comestíveis ricas em açúcares naturais, fibras, pigmentos antioxidantes, quanto folhas que podem ser consumidas como hortaliça folhosa semelhante a espinafre ou a selga. Beterrabas toleram calor razoavelmente bem se mantidas consistentemente irrigadas, e variedades modernas foram melhoradas para germinar e crescer adequadamente mesmo em temperaturas mais elevadas que impediriam variedades antigas. A acelga,
Também conhecida como couve chinesa em algumas regiões, representa uma folhosa extremamente produtiva e tolerante ao calor que pode ser plantada em janeiro e continuará produzindo folhas frescas por 6 a 8 meses consecutivos. Esta parente próxima da beterraba, cultivada exclusivamente por suas folhas grandes e talos carnudos coloridos que podem ser brancos, amarelos, laranja, rosa ou vermelhos, criando efeito ornamental além do valor alimentício. A mandioca ou aipim, cultura de raiz fundamental na alimentação brasileira e tropical, pode ser plantada em janeiro através de estacas de ramos maduros. Embora leve 8 a 18 meses para produzir raízes no ponto ideal de colheita, plantar mandioca em janeiro significa que você terá raízes frescas disponíveis entre setembro e fevereiro do ano seguinte, fechando perfeitamente o ciclo de um ano de produção alimentar diversificada e garantindo segurança alimentar real e duradoura para toda a família.